quase hipnótico. E essa é uma das coisas que a psicologia, inclusive, estuda. Então, observa aqui. No próximo slide. Pois não. Correto, correto. Vou observar daqui. Padrão, por exemplo, de filmagem de película, de filmes. Se você observar na filmagem, a gente sempre está preocupado com a centralização da imagem. Mas não é à toa, não é porque o cara tem que estar no centro da imagem para você poder enxergar ele direito. Não, porque existe uma coisa aprazível para a gente. Se eu colocar o cara no canto superior direito da imagem, não vai chamar a atenção da gente. Tem que ser uma coisa que está centralizada, respeitando essa razão áurea. Vamos ver outras coisas que vão surgir com isso. Bom, se você observar esse desenho, essa figura que está aqui, é a sequência de Fibonacci sendo demonstrada, beleza? Se você iniciar lá no primeiro quadradinho, o primeiro aqui que está em branco, vamos começar a dobrar a quantidade. Cada vez que eu encontrar o próximo, a gente dobra a quantidade de quadrados. Portanto, aqui eu comecei com um quadrado apenas. Se eu usar aqui o próximo e dobrar, eu vou ter 1 por 2. Se eu dobrar, eu vou ter esse daqui. Se você dobra, eu vou ter esse daqui. Se você dobra, esse, e assim por diante. Ou seja, observa que os menores quadradinhos, a gente não tem número aqui escrito, mas com toda certeza, são números que nós sabemos, porque é a sequência de Fibonacci. Eu tenho 1, o 2, o 5, ou 3, perdão, o 5, o 8, o 13, o 21. Pode perceber que esses números são a sequência de Fibonacci. Ok? Agora, pois não. Para que ela vai usar? Na verdade, a gente mero mortal, não vai usar 1,6. Mas a questão, o gráfico, o desenho, a arquitetura, a engenharia, vai usar. E você vai usar do desenho dele. Então, a gente tem que saber de onde vem. Até porque tem muita questão que é enunciado Fibonacci. Tu tem que saber o que ele fez, gente. Não é saber literalmente o que ele produziu, como o cálculo foi feito. Agora, saber o que ele fez, a gente tem que saber. Ok? Pois não. Sempre começa com... Não, sempre começa com 1 e assim por diante. E se você pegar a partir do nosso 8, 8 por 5 vai dar 1,6, 13 por 8 dá 1,6, 21, 13 dá, e assim por diante. Continuar funcionando. Ok? A questão é, esse padrão que está desenhado aqui, por enquanto, vocês podem estar falando, é só um desenho. Só que a natureza respeita isso. Por que respeita isso? Uma pergunta que muitos na psicologia tentam responder. Algumas pessoas partem mais para a parte religiosa para poder responder algo assim, mas não é a nossa função aqui discutir isso, né? Vamos ver o próximo slide para a gente começar a entender o padrão surgindo. Bom, figura completamente conhecida por todos, se não conhece, deve conhecer, o homem vitruviano. Foi uma figura aí, um desenho criado por Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci era uma das pessoas que utilizava a sequência de Fibonacci com muita coisa que ele produzia. Então, observa, essa figura aqui, esse desenho, é muito apresentado, de verdade. Obviamente, você consegue aqui, tem por trás Fibonacci sendo desenvolvido. Pode perceber que eu tenho aqui na sequência de Fibonacci, o meu desenho Fibonacci sendo ali demonstrado por trás. Ok? Vamos ver o próximo slide, para a gente ver outra coisa. Bom, famosíssima também, né? A Mona Lisa. Pode observar que a Mona Lisa, que também é uma produção do Leonardo da Vinci, também respeita a sequência de Fibonacci, também respeita a razão áurea. Se você perceber, gente, está sendo completamente aqui encaixado a sequência de Fibonacci na construção dessa figura, dessa pintura famosa. Do outro lado, eu tenho a mesma noção, mas pensando na parte geométrica, como aqueles quadrados que eu havia falado, dobrando e dobrando a quantidade de quadrados, para poder criar a interação. E por isso, essa figura, essa pintura, é uma das que mais a pessoa, quando olha, perde um tempo olhando ela. É uma coisa agradável para a gente olhar. Por mais que você não seja um entusiasta da pintura, você olha aquela figura e sente alguma emoção com aquilo. Ok? Próximo ali.
Bom, na natureza, a gente também consegue observar esse padrão em fenômenos, né? Nesse caso, a gente tem aqui o furacão Sandy, que foi lá em 2012. Você consegue, de novo, observar esse padrão surgindo. Por quê, galera? Essa, como eu falei, é um número que a gente chama, algumas pessoas chamam de número de Deus. Como eu falei, tem pessoas que usam da religião para poder explicar isso. Então, nesse caso, observamos que na natureza também vai existir esse padrão. Quando eu falo na natureza, aqui não tem nesse slide, mas, por exemplo, se você pensar lá no Panteão, lá na Grécia, que é uma das esculturas, das obras arquitetônicas mais conhecidas da velha geração, vamos pensar assim. E quando... Oi? Não tem essa, eu estou falando. Ah, tem. Se botar o Panteão, Grécia. A produção está procurando aqui a imagem para a gente. Vocês vão também ver como que funciona lá. É só digitar Panteão Fibonacci, acho que vai aparecer. Por quê, gente? A gente consegue observar o seguinte: a engenharia, por exemplo, é uma das áreas que mais vai usar a sequência de Fibonacci. Por exemplo, sabe quando você vê aquelas igrejas faraônicas gigantes, que tem aquelas cúpulas, geralmente? Aquela cúpula ela foi completamente pensada na sequência de Fibonacci, para ser uma coisa que agrade o visual, que você olhe e você tenha uma admiração por aquilo. Como eu falei, é uma coisa que não é tão explicada, porque a psicologia estuda bastante isso. A gente na matemática não tanto, mas existe uma certa importância sim. Não conseguiu? Ah, foi. Aqui o Panteão, como eu falei, lá na Grécia, a gente consegue observar, como eu falei, a sequência de Fibonacci sendo usada. Obviamente, nos desenhos, nas imagens, o Panteão está destruído pelo tempo. Mas se você pensasse como ele era originalmente, você vai observar que cada coluna, cada espaçamento entre colunas, cada viga que foi construída, era respeitando a razão áurea. E parece bobagem falar isso, lá naquela época, quando produziram isso. Mas se você pensar como hoje, com a tecnologia que nós temos, foram vários pesquisadores lá e fizeram medições para realmente comparar se realmente está acontecendo isso. E sim, respeitava a proporção 1,6. Era uma coisa impressionante. Como que naquela época as pessoas já raciocinavam sobre isso. Eles eram, claro, eles eram muito além do tempo deles, isso aí não tem dúvidas. Lembrando que a gente tem outros 1000 exemplos, inclusive tem nas redes sociais, Facebook, que vocês mais usam, tem uma página, inclusive, que o nome da página, se eu não me engano, é sequência de Fibonacci sendo usada em coisas inúteis. É literalmente isso o nome da página. Que eles conseguem encaixar em tudo que você pensar. Pensar um copo de Danone, eles colocam Fibonacci lá envolvido. É umas coisas muito loucas, sim. Mas eles fazem isso. É bem engraçado. Tem coisa que não faz o menor sentido que eles fazem lá. Tu olha, cara, nada a ver fazer isso. Mas tem coisa que realmente tem relevância e tem importância. Vamos ver o próximo slide? Para começar a ver esse padrão. Bom, obviamente, a tecnologia trouxe para a gente o desenvolvimento de jogos e tudo mais. E também, obviamente, tem que ser uma coisa agradável. Então, para o design de elementos de games, para design de outras coisas mais de cultura pop, também são utilizados da sequência de Fibonacci. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso famosão aqui, o Sonic lá da Sega, da produtora Sega, que você claramente consegue perceber que o Sonic é a sequência de Fibonacci. Não foi produzido assim porque o cara quis fazer um ouriço, que ele é um ouriço, para quem não sabe, né? Um ouriço do mar. A gente sabe que o ouriço do mar não tem esse formato da natureza, mas na hora de produzir o desenho, o design dele usou da sequência de Fibonacci para ser uma coisa que chame a atenção do público, beleza? Não tem no slide também, mas se a gente pensar no nosso dia a dia atual, a própria Apple. A Apple também usa a sequência de Fibonacci. O design dele, aquela maçãzinha mastigada, também foi uma produção totalmente usada com sequência de Fibonacci, porque o desenho tem a relação com a sequência, tem essa curvinha aí, eu não sei se tá procurando aí, vai ter provavelmente, vai ser um pouco mais difícil de achar, porque é pouco falado disso. Mas, gente, como eu falei, os designs atuais também vão usar a sequência de Fibonacci para isso. Achou, Tamir? Não, achou.
mas tem. Eu vou pesquisar depois, mandar para vocês no grupo lá do WhatsApp, pra vocês verem que realmente foi completamente pensado como sequência de Fibonacci. Pode. Tem uma figura sempre, né? Sim, já ajuda. Sim, serve. Pensa aqui no design, gente. Se vocês perceberem, nós temos várias circunferências sendo construídas para o design, né? Se você observar, aqui está mais claro, nessa segunda aqui, está mais clara a sequência de Fibonacci, tá vendo? A construção ela foi feita a partir disso, ok? Nesse caso, como eu falei, o design também é utilizado disso. Aqui eu tenho o mais famoso de todos também, que é a concha, né? A nossa concha de caracol, que também respeita a sequência de Fibonacci. Ou seja, gente, como diabos a natureza sabia desse número? Porque é apresentado em 200 mil coisas diferentes, ok? Vamos voltar para o slide para vocês verem. Ó, gente, lembrando, existe esse padrão em crescimento de plantas, ou seja, a botânica, na biologia, estuda a frequência de Fibonacci, a física estuda a frequência de Fibonacci, a arquitetura e engenharia, como eu falei, estuda muito essa área, pois não? Uma simples coincidência que posteriormente foi descoberto como padrão. Porque todos respeitavam indiretamente pessoas que moravam em lugares completamente diferentes, mas usavam do mesmo padrão. Se você pensar, por exemplo, trazendo mais para a história, se você pensar no caso europeu, e se você pensasse em civilização pré-cambriana que viviam aqui na América, as duas populações usavam da sequência de Fibonacci e elas nem se conheciam, porque tinham centenas de anos de diferença de um do outro. E elas usavam. Completamente estranho. Mas é isso, gente, é estranho mesmo. Nosso próximo caso, nosso próximo slide. Aqui, trazendo, se você pensar, a gente, né, o feto, também indiretamente respeita a sequência de Fibonacci pelo formato que o embrião geralmente é constituído. Então, você observa que também existe aqui no embrião, né, a gente tem aqui um feto pequenininho, não sei explicar, que é mais biologia, né, mas enfim, a gente também tem que a sequência de Fibonacci é respeitado, assim como constelações, corpos celestes. Respeitam, beleza? Se você pensar como um buraco negro, que geralmente a gente vê muita figura, no caso do buraco negro, mesmo a gente não tendo, até então, foi bem recentemente, a gente conseguiu ter uma foto do buraco negro real, se a gente pensar assim, tem a sequência de Fibonacci, porque também tem esse formato meio espiral. Então, existe também o padrão ali envolvido. É uma coisa bem, né, de curiosidade mesmo, beleza? Então, tá procurando aí ou tá o próximo slide? Não precisa, vamos pro próximo. E aqui a gente tem uma coisa mais pra zoeira, no caso. E como eu falei, essa imagem foi retirada lá daquele portal que eu falei, do Facebook sendo usado Fibonacci para coisa inútil. Então aqui você vê um exemplo claro do Fibonacci sendo usado para coisa inútil. Segue a referência. Foi, gente. Vamos avançar agora para coisas mais interessantes. Bom, além do nosso cara aí, desse cara que a gente falou Fibonacci o tempo inteiro, nós temos esse outro cara aí, matemático, chamado de Leonard Carl Friedrich Gauss, mais conhecido como Gauss, matemático. Que diabos é esse cara? O que ele fez? Qual é a importância dele pra gente? Rapidamente, vamos passar aqui, no próximo slide, o que esse cara fez? Aos 10 anos de idade, gente, 10 anos, esse cara, o Gauss, precisou resolver uma tarefa de classe que pedia que a soma de todos os números naturais, do 1 até o 100. Ou seja, o professor mandou as crianças somarem todos os números, do 1 até o 100. Porque na cabeça do professor, esse aluno ia perder um bom tempo fazendo isso. Porque ele ia ter que fazer 1, mais 2, mais 3, mais 4, e isso ia demorar um bom tempo. Mas o Gauss fez o quê? Com precisão e com rapidez, ele respondeu 5.050. Bom, provavelmente o Gauss, ele percebeu que a progressão aritmética, 1 mais 2 mais 3, assim por diante, até o 99, o 100, poderia ser resolvido por uma fórmula do tipo m mais 1 que multiplica m sobre 2. Ou seja, o que esse moleque com 10 anos fez? Ele percebeu o padrão. Ele percebeu que se ele somasse o primeiro elemento com o último, sempre dava o mesmo resultado. Pensa no número, do 1 até o 100. O primeiro é o 1, o último é o 100. 1 mais 100 dá quanto? 101.
Se você pegar os próximos, vamos varrendo para dentro. O 2 com o 99 também vai dar 101. Se eu pensar no 3 com o 98, também vai dar 101. E assim por diante. Mas o garoto, com 10 anos, percebeu isso. E ele foi e raciocinou o seguinte: pô, se eu estou fazendo pares de números, quantos pares de números eu consigo fazer com 100 números? Quantos pares eu faço? 50. Eu faço 50 pares. E aí o que ele pensou? Se eu tenho 50 pares e todos eles, quando eu somo, dão 101, ele fez o quê? 50 vezes 101, que dá 5.050. Literalmente o que ele respondeu para o professor. Então o garoto raciocinou isso com 10 anos, gente. Obviamente ele era um gênio que estava lá escondido. Pois não? Não entendeu? O primeiro com o último. 1 com 100. Tira o 1 e tira o 100 agora. Tirando 1 e tirando 100, você vai ter o próximo, que é o 2 e o 99. 2 mais 99 também vai dar 101. Tira o 2 e o 99, que pega os próximos, o 3 e o 98. Também vão dar 101. E esse padrão ele vai se repetir, até varrer toda a sequência numérica. Foi, gente. Esse foi o padrão que ele observou. Obviamente, ele já estava sendo uma pessoa que estava sendo à frente do tempo dele. Beleza? Rapidamente aqui, próximo slide, antes de começar a fazer a questão, a gente colocar em prática tudo que a gente está falando, porque é muita teoria. Bom, lá no século XIX, foi enriquecido pelos trabalhos geniais de Gauss, ou seja, tudo que esse cara fez foi usado depois. Seus objetivos estavam ligados à astronomia, à física e à matemática. Ele calculou, por exemplo, a órbita dos asteroides. Ele contribuiu com a teoria da eletromagnética e com a invenção do telégrafo. Em sua homenagem, o Gauss ele foi usado como a unidade usada lá do magnetismo. Lá em física, quando vocês estudam, quando você pega a parte de magnetismo para estudar, pode lembrar aí que vai surgir unidade de medida Gauss, que foi feita homenagem a ele. Próximo aqui, nos nossos slides. Bom, no campo da matemática, que é o que interessa para a gente, ele se concentra a maior parte da obra nas áreas de probabilidade, estatística, teoria dos números, teoria das funções, geometria. A sua criatividade concebeu a geometria não euclidiana, que não é a que a gente aprende na escola, e mais tarde desenvolveria pelo discípulo Riemann, que quem for de exatas no futuro, se você cursar qualquer engenharia, vocês vão odiar esse nome, Riemann, porque esse cara aqui criou uma das integrais mais complexas e mais utilizadas no curso todo. Beleza? Que sem dúvidas serviu de base tanto para a teoria da relatividade, trabalhada por Einstein, quanto para a teoria atômica já do século XX. Ou seja, esse cara ele foi uma pessoa que desenvolveu muita coisa. Se hoje em dia tu pensa, caraca, eu odeio matemática, foi porque muitas das coisas que você detesta teve o dedo dele envolvido, ele criou indiretamente muitas dessas coisas. E a gente não trabalha muito isso, a gente não sabe muita parte histórica de matemática. A gente não pensa isso. Porque tu fala matemática, pensa em número, mas tem história também, tem história maneira. Avançando aqui. Noção de sequência ou sucessão. Agora sim, acabou a parte histórica, volta a matemática, a realidade da gente. Nesse caso, vamos considerar essa tabela que está aqui. Consideremos a temperatura do ar durante um período do dia. Bom, nós temos aqui 6 medições de temperatura, sendo que nas medições foram achados 11, 15 graus, 18, 21, 17 e 16. Ou seja, dizemos que os valores da temperatura formam, nessa ordem, uma sequência de medidas durante um certo período do dia. E o que interessa isso para a gente? Vocês vão perceber que muita questão que você lê vai ter uma tabela para você interpretar. E muitas vezes a tabela é o padrão que você está buscando. É o que a gente precisa para matar aquela questão. Vamos lá, avançando. Próximo slide. Bom, se a gente pensar agora em comparativo, pegando linha por linha dessa tabela, matematicamente a gente costuma falar o seguinte: o primeiro termo vai ser a primeira medida, que vai ser 11 graus. E a gente representa como? A1 igual a 11 graus. Geralmente a gente vai usar a letra A, ok? Vai usar A1, A2, A3. E o que significa isso, gente? Sequência ou sucessão
é um conjunto formado por elementos considerados numa certa ordem. Como eu falei, tem que ter ordem. Não é colocar um monte de número espalhado sem explicar como surgiu aquilo. Tem que ter padrão. Por isso que a gente identificou um monte de desenho, um monte de padrão. Porque eu precisava fortalecer isso na cabeça de vocês. Entender o padrão é fundamental para isso. Vamos ver o próximo slide? Bom, aqui é a representação que geralmente você aprende na escola e vai usar lá no contexto da questão. Nós temos aqui representação A1, A2, A3, AN-1, AN. Bom, seguindo essa lógica, o A1 é o primeiro, o A2 é o segundo, A3 é o terceiro, assim por diante. O seu último termo a gente chama de AN. O último termo é o AN, mas geralmente a gente chama ele de enésimo termo. Por quê? Letra N. Então, o enésimo termo é o seu último termo. Bom, avançando no próximo slide. Mas o que é isso aqui? Ah, tá. Interessante isso aqui, preste atenção. As últimas 6 edições das Olimpíadas que ocorreram nas cidades de Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres e aqui no Rio de Janeiro, respectivamente nos anos de 96, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Bom, antes de ler o resto, qual é o padrão aqui, gente? Qual é o padrão da Olimpíada nesse caso? De 4 em 4 anos. A gente sabe que é esse padrão. A gente só ferrou tudo porque 2020 destruiu tudo o padrão. Porque a gente sabe que esse ano estava previsto acontecer mais uma, correto? Que seria em Japão, por exemplo. Se não me engano, é Japão mesmo. Seria no Japão. Então, ela foi cancelada, logo quebrou o padrão. Se existiu o padrão de sequência, destruído em 2020. Nem para isso esse ano está prestando. Então, observa que os anos formam, cadê? Uma sequência ou uma sucessão. Existe um padrão? Sim, se existe padrão, nos interessa. Isso que a gente pensa. Obviamente, acontece isso com jogos, com competições de futebol, de vôlei, de basquete. Tem padrão para tudo. E isso interessa para a gente. Bom, isso aqui eu não vou ler, porque é a mesma coisa, é redundante. Vamos para o próximo. Bom, outros exemplos de coisas que são padrões, mais para o nosso caso. A escalação do time de futebol. Se eu escrever em ordem alfabética, nos interessa, tem padrão. Sequência de números primos, alguém até falou no começo aí. Números primos, quem são? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tem padrão. Os números primos são padrões também. Números pares, números ímpares. Nosso outro exemplo aqui, 1, 5, 9, 13. Esse aqui é o método mais tradicional, como a gente mais vê em prova. É uma coisa mais matemática, só número mesmo. Tem padrão aqui? Tem. Interessa pra gente. Próximo eu tenho menos 8, menos 6, menos 4. Tem padrão também, então nos interessa. E raiz de 2, 2, 2 raiz de 2, 4. Também tem padrão, então também nos interessa. Lembrando que tem vários padrões diferentes, porém, deixa eu matar muita gente vai ter dúvida nisso. Bota até para mim aqui a câmera, por favor. O seguinte, muita gente, quando vê essa matéria, começa a falar sobre isso, já acha que isso daqui é PA e PG. Mas não é, beleza? Por que não é? Porque quando eu falo sequência numérica, é porque existe um padrão. Agora, se o padrão respeita a progressão aritmética, aí sim vai ser um caso para analisar separadamente. Por quê? A PA e a PG também são sequências numéricas, mas existem sequências numéricas que não são nem PA e nem PG. Então temos que tomar cuidado com isso. Sequência numérica é uma sequência que tem padrão. O padrão, às vezes, não é um padrão aritmético nem geométrico. Então, tira isso da cabeça. Não precisa ser PA, não precisa ser PG. Beleza? Então, volta para o slide. Avançando para o próximo slide. Mesma coisa, pode avançar para o próximo. Bom, sequência numérica ainda. A sequência ela pode ser classificada, gente, de 2 tipos básicos. Ela pode ser uma sequência finita e uma sequência infinita. Isso é importante para a gente? Muito, muito de verdade. Principalmente quando a gente avançar para a progressão geométrica. Por quê? A sequência finita é aquela que você consegue identificar onde começa e onde termina. Exemplo, eu tenho aqui o 2, 6, 8, 10, 26. É um padrão e eu sei que acabou no 26, não tem mais elemento.
Mas, no outro caso, a sequência infinita, eu tenho aqui outro padrão, mas eu não deixei claro que acabou ali, tem mais além dali. Então, eu deixei em aberto com as reticências. Observem que as reticências geralmente sinalizam que é infinito. Quando eu falo geralmente, cuidado, porque não é sempre. Tem questões que você vai observar reticências, não é infinita, porque a questão deixou claro quantos existem. Ok? Avançando no slide. Bom, o estudo das sequências e de sua lei de formação é em especial interesse para a matemática. Então, ó, vamos recapitular. A gente já fez um monte de desenho para interpretar matematicamente. Cálculo ainda a gente não fez, mas vamos começar a fazer. Por quê? Vamos começar a identificar padrão. Por exemplo, a sequência dos números naturais pares, 0, 2, 4, assim por diante, lembrando que nesse caso 0 está sendo considerado número par, ok? Pode ser obtido através da expressão AN igual a 2n menos 2, onde o n pertence aos naturais, não nulos. Lembra que o asterisco significa sem zero, não tem zero sendo incluído como uso, beleza? Ou seja, se perguntasse quem são os 4 primeiros termos dessa sequência. A gente sabe que os números pares são 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Mas, se eu perguntasse, se o n for 1, o primeiro elemento, no lugar do n, você coloca 1. Então, fica 2 vezes 1, menos 2, que dá 0. O primeiro elemento é o 0. Se eu pensar no segundo elemento, o n vale 2 agora. Então, 2 vezes 2, menos 2. 2 vezes 2 dá 4, menos 2 dá 2. O segundo elemento é o 2. O terceiro elemento, menos 2, vai dar 4. O próximo, 2 vezes 4, menos 2, vai dar 6. Pronto, você consegue entender como foi formado a sequência. E o que interessa pra gente é esse bendito cara aqui, ó, o termo geral, porque geralmente essa é a pergunta da questão. Você precisa entender qual é o padrão para você descobrir todos os elementos daquela sequência numérica. No próximo slide, a gente vai falar disso. Tá. Determine os 3 primeiros termos da sequência, cujo termo geral é a n igual a n ao quadrado mais 1. Gente, se eu perguntar quem são os 3 elementos, você vai ter que fazer o n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Se o n for 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado dá 1, vai dar 2. Foi, o primeiro elemento é o 2. O segundo elemento, 2 ao quadrado, mais 1, que vai dar 5. O terceiro elemento, 3 ao quadrado, mais 1, que vai dar 10. Portanto, a sequência numérica aqui é o 2, 5, 10 e assim por diante. Você consegue deixar claro como funciona aquela sequência numérica. Beleza? Vamos acompanhar aqui o nosso próximo caso. É a questão agora? Sim, é uma questão. Vamos deixar aberto para vocês fazerem agora, para como sempre a gente está fazendo. Vamos raciocinar com 3 minutinhos, porque é bem rápido e bem fácil, as primeiras. Raciocina comigo essa pergunta. Determine os 4 primeiros termos da sequência dada por OAN igual a 2n mais 4. E aí, gente? Qual vai ser a sequência numérica que respeita essa lei de formação? Letra C? Não sei. Dá um tempo para a galera raciocinar um pouquinho. As primeiras são bem rápidas, tá? Vocês vão observar que as outras vão dar bem mais trabalho. Essa aqui é bobinha. C, todo mundo foi com C? Eu estou perguntando só 4 primeiros, tá? Obviamente, quando você faz 2 elementos, já dá para ter uma noção de qual é a alternativa. Eu imagino. Sim, dá para fazer de cabeça, inclusive. Bom, atenção. Se eu pergunto 4 termos, você faz n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4. É só isso. Se você utilizar do n igual a 1, qual vai ser a nossa resposta? 2 vezes 1 mais 4. Se eu usar o n igual a 2, 2 vezes 2 mais 4. O n3, 2 vezes 3 mais 4. E o n4, 2 vezes 4 mais 4. Show? Com isso você acha a resposta. No próximo slide já está a nossa resposta. Tá, observa aqui.
Se o n for 1, vai ficar A1 igual a 2 vezes 1 mais 4. Como eu falei, vai dar 6. N igual a 2 vai dar 8. O N3 vai dar 10 e o N4 vai dar 12. Pronto, a gente já consegue identificar qual é a sequência numérica. Vão ser 6, 8, 10, 12. E a alternativa, eu não estou enxergando, mas vocês me falem. Letra C mesmo? Letra C, correto. Show de bola, fácil. Próxima questão. Vamos acelerar isso daí para fazer mais questões possíveis. Lembrando que esse slide vai ficar disponível para vocês depois, então não se preocupa. Não precisa copiar igual um doido, não. Pergunta que é a seguinte. Determine os 4 primeiros termos. Mesma pergunta. Da sequência, 3n menos 2. Bem fácil também. E aí? 3n menos 2. Qual vai ser a nossa resposta? D delta? Eco. Show. Bom, lembrando, se eu quero 4, usa N1, 2, 3 e 4. O N1, você faz 3 vezes 1, menos 2. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 2 vai dar 1. O primeiro elemento dá 1. Só que todas as alternativas começam com 1. Então, vamos ter que descobrir o próximo. Se você descobrir o A2, 3 vezes 2, perdão. 3 vezes 2, que dá 6. 6 menos 2 dá 4. Então, o segundo elemento tem que ser 4. Só que aí você já elimina alguns caras. A letra B e C já foram desconsideradas, porque não tem 4 no segundo elemento. E o terceiro elemento, 3 vezes 3, 9. 9 menos 2 dá 7. Então, o terceiro elemento tem que ser 7. Bom, ficaram quais alternativas agora? A e a letra E. Bom, obrigou a gente a fazer até o último. O quarto elemento, 3 vezes 4, que dá 12. 12 menos 2 dá 10. Então, o último elemento tem que ser o 10. Pronto, aí automaticamente você acha a tua resposta. A alternativa correta fica sendo a letra A, correto? Letra A. No próximo slide, inclusive, tem o nosso cálculo ali, bonitinho, para vocês enxergarem. O primeiro elemento é 1, 4, 7 e o 10. Foi? Pois não? Não é bem uma fórmula. Em que sentido? O padrão, sim. Sim, ela vai ser útil tanto para a progressão aritmética quanto para a geométrica. E, na verdade, também vai ser útil para a função afim e para a função exponencial. Tem uma relação aí bem íntima, inclusive. A gente vai falar disso na aula que vem. Questão 3. Questão 3 dá mais trabalho? Bugou? Questão 3, foi. Determine 4 termos, agora a sequência é 2 elevado a n menos 3. 2 elevado a n menos 3. Cuidado, porque esse n menos 3 é expoente, beleza? Então, faça aí. Quem vai ser a tua resposta? Vamos ver se a gente acerta isso. A gente nem usei o quadro. Vamos ver se vocês matam essa também. Antes de complicar e dar uma questão mais complexa para vocês. Lembrando, galera, que o AN, que é o que está falando na questão, toda vez que você vê AN em questão, significa termo geral. Às vezes a própria questão fala isso, tá? Termo geral de uma sequência. Quando fala termo geral, significa AN. Termo geral é o último elemento da sua sequência. Beleza? É geralmente isso. Chegamos a algum resultado aí? Tá bugando? Tá fluindo? Letra D? D? Ah, tá. Bravo. Beleza, vamos ver se tá certo. Bom, o primeiro elemento, n igual a 1, você substitui. Vai ficar 2 elevado a 1 menos 3. Não é isso? 1 menos 3 dá menos 2. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2.
Bom, se você puxar na memória aí a aula lá atrás de potenciação, eu expliquei, inclusive, que toda vez que você observa que tem um expoente negativo, a sua resposta gera uma fração, beleza? É uma fração com numerador, número 1. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 2 vai dar 1 quarto, porque é 1 sobre 2 ao quadrado. No próximo slide, deixa eu avançar aqui que vai ter o cálculo melhor do que eu falando. Bom, para n igual a 1, vai ficar 2 menos 3, que vai dar menos 2. 2 elevado a menos quarto. Por quê? Como eu falei, coloca o número 1 e faz 2 elevado a 2, que dá 4. No próximo caso, no segundo elemento, o 2, fica 2 elevado a 2 menos 3. E 2 menos 3 dá menos 1. Mesmo processo, está dando negativo, vira fração. 2 elevado a 1 dá 2. Resolvido. No terceiro caso, vai ficar 2 elevado a 3 menos 3. 3 menos 3 dá 0. Regra básica de potência, todo número elevado a 0, com exceção do 0, dá 1. Então, o terceiro elemento é 1 e o quarto elemento, 2 elevado a 4 menos 3, que vai dar 1. Todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, resultado vai dar 1 quarto, 1 meio, 1 e 2. A alternativa correta fica sendo letra B, letra bravo. Show, gente? São 3. Rapidinho também fizemos. Vamos para a próxima? Acho que a próxima já é mais legal. Não, vamos pular essa aí, vamos para a quinta, que é mais legal ainda. Quinta. A quinta é mais interessante, por quê? Porque aqui é um trabalho ao contrário. Agora você sabe quem é a sequência, mas eu quero saber qual é o padrão. Foi literalmente o que a gente fez a aula inteira, olhando para desenho. Agora você está olhando para número. Mas eu quero que vocês me respondam. Determina a lei de formação dessa sequência numérica. 1, 5, 9, 13, 17 e assim por diante. Qual é a alternativa que respeita essa sequência? Letra B? Bom, eu imagino, geralmente sim, pensando como a pessoa que fez a questão, geralmente todas funcionam para descobrir o primeiro elemento. Vamos tomar cuidado com isso. Por quê? Se você usar a letra A, 5n menos 4. Se você pegar n1, fica 5 vezes 1. 5 vezes 1 dá 5. 5 menos 4 dá 1. Então, o primeiro elemento dá 1. Beleza, o primeiro elemento dá 1 realmente. Mas o segundo elemento, 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 4 dá 6. Mas o segundo elemento não é o 6. Então, não é essa sequência. Foi? Então, é assim que você vai fazer para descobrir quem é a resposta. Na letra B, por exemplo, primeiro elemento, 4 vezes 1. 4. 4 mais 1 dá 5. O primeiro elemento é 5. Não pode ser esse. Terceiro, 3n menos 2. Bom, se for n1, 3 vezes 1, 3. 3 menos 2 dá 1. Então, o primeiro elemento é 1. Bateu. O segundo elemento, 3 vezes 2, que dá 4. Cara, 3 vezes 2 dá 6. Olha a resposta final. 6 menos 2 dá 4. O segundo elemento é 4. Então, não pode ser essa também. Letra D. 4 vezes 1, primeiro elemento. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Primeiro elemento é 1. Segundo elemento. 4 vezes 2, 8. 8 menos 3, 5. O segundo elemento é o 5? Sim. O terceiro elemento, então. 4 vezes 3, 12. 12 menos 3, 9. O terceiro elemento é o 9? Sim. Bom, já está batendo aí letra D. Por enquanto, a resposta. Não vai olhar tudo porque não precisa. E na letra eco, 6, n menos 5. 6 vezes 1, 6. 6 menos 5 dá 1. O primeiro elemento é 1. Show. Mas o segundo, 6 vezes 2, 12. 12 menos 5, 7. O segundo elemento é 7? Não. Então, não pode ser eco. Sobra qual alternativa como correta? Delta. Beleza? Tá vendo que é assim que você vai raciocinar na hora do Enem. A gente vai observar o padrão desse jeito. Você vai ter uma sequência de números que não tem, a princípio, padrão, mas existe sim um padrão para você analisar. Vamos ver a próxima questão? Essa questão aqui é lá da Fundação Getúlio Vargas, vestibular também bem famoso para o Brasil. E, mais uma vez, temos que observar padrão.
A pergunta aqui é a seguinte: as figuras representam 3 etapas de uma sequência construída com quadrados escuros e claros, todos de lados iguais. Tem um desenho ali para você raciocinar, né? O primeiro desenho é um quadradinho que tem só uma parte escura. O segundo tem um quadrado maior com 4 escuros. O terceiro são 9, mas tem reticência porque vai continuar. A pergunta aqui é a seguinte: a diferença entre o número de quadrados escuros e claros em uma etapa vai dar 92 quando que a subtração da quantidade de quadrados escuros e claros vai dar 92 como resposta. Essa é a pergunta. Confusa? Sim, um pouco confusa. Mas analisem o padrão. Vamos pensar. A pergunta é sobre quadrado claro e quadrado escuro. Observa qual é o padrão dos quadrados claros e qual é o padrão dos quadrados escuros. Por exemplo, o primeiro desenho, eu tenho quantos quadrados claros? Quantos quadrados claros eu tenho? 8. No segundo desenho, eu tenho quantos quadrados claros? 12, só isso mesmo? Isso. No terceiro desenho, eu tenho quantos quadrados claros? Muitos. 16. Beleza? Então, já tem o padrão. Olha quantos eram no primeiro, quantos são no segundo, quantos são no terceiro. Pensando nos claros. Agora, os escuros são bem mais rápido. Quantos eu tenho escuro no primeiro quadradinho? 1. No segundo? No terceiro? Tem padrão aí? Pensa aí. Os escuros são mais rápidos. Por quê? 1, 4, 9. Qual é o padrão aí, gente? 1, 4, 9. Pensa. Existe alguma relação nesses números para você achar algum padrão para descobrir quem vai ser o próximo? Quem é o próximo, para começar? Se eu tenho aqui 1, aqui são 4, aqui são 9, serão escuros na quarta etapa. E aí, gente? Qual é o padrão envolvido? Todos bugados? Bom, vamos para a dica que indiretamente a questão falava isso para a gente. Usando quadrados, correto? Quadrado, pensa na matemática, agora aritmética. Quadrado, quando eu falo calculo quadrado, o que significa calcular quadrado? Não é potência? Então, pensa como potência, vê se ajuda alguma coisa. 12? Não, não é 12. Pois não, fala aí. A resposta final? Ela falou lei de formação. Tá certo, mas a pergunta não era essa. Pensa comigo aqui o seguinte. Eu tenho aqui no primeiro quadradinho 1. No segundo, 4. No terceiro, 9. Pensa comigo como 1 ao quadrado. 1. 2 ao quadrado. 4. 3 ao quadrado. 9. Entendeu? Quem vai ser o nosso próximo, então? Se eu peguei 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, o próximo tem que ser qual? 4 ao quadrado, que dá 16. Então, eu tenho plena consciência que o próximo desenho vão ter 16 quadrados escuros. Foi, gente? Esse é o padrão dos escuros. E dos claros, que a gente não falou ainda. Qual é o padrão para os claros? Começa com 8. São 8 mesmo? Sim. Depois passa para 12. 8, 12. Depois passa para quanto? 5, 10, 16. Somando de 4 em 4? Correto. O padrão dos claros é somando de 4 em 4. Conclusão. Avança para o slide, então, que a gente vai direto para a nossa resposta. Na região escura, que a gente já falou, a minha sequência vai ser 1, 4, 9, 16. A quantidade de quadrados escuros. O padrão aqui é n ao quadrado. Por quê? Se é a primeira etapa, 1 ao quadrado. Se é a segunda etapa, 2 ao quadrado. Terceira etapa, 3 ao quadrado. Se eu não sei qual é a etapa, eu vou colocar a letra n ali. N ao quadrado. Então, para o quadrado escuro, n ao quadrado. Foi? Da região clara, a minha sequência é 8, 12, 16, 20 e assim por diante. O padrão que foi identificado, inclusive, é somar 4. Mas
O primeiro elemento é qual? Não é 8? Não é 8. Mas eu já descobri que o padrão é somar 4. Então, a minha lei de formação tem que ser 4n mais 4. Por que 4n mais 4? Porque o primeiro termo, 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. E 4 mais 4? Dá 8. O primeiro termo é 8. Entendeu? Por que é 4n mais 4? É porque o primeiro termo tem que dar 8. Então, se eu quero somar 4, eu tenho que ter algo multiplicando por 4 e somando com 4 em seguida. 4n mais 4. Conclusão. Tem que subtrair agora, gente. Lembra? Eu tenho que subtrair a parte escura da clara. A escura deu n ao quadrado. A clara, perdão, deu 4n mais 4. Subtraindo ela, vai dar essa equação aqui bonitinha. Lembrando que a questão falou que quando subtrai, tem que dar 92 na resposta. Arrumando isso aqui, vai virar uma equação do segundo grau, que está aqui. Beleza? Não está resolvida a equação do segundo grau aqui. Você vai usar o método que você quiser. Vai usar Bhaskara, vai usar soma e produto, qualquer um vai dar certo. Mas a tua resposta vão dar duas. Vai dar menos 8 e 12. Qual vai ser a tua resposta? Menos 8 e 12. Qual é a nossa resposta? 12. Por que 12? Porque não tem como existir menos 8 etapas. Não existe etapa negativa. Então, o menos 8 está desconsiderado como resposta. Resta qual? 12. Portanto, só na 12ª etapa que isso vai acontecer. Foi, gente? Deu para entender o passo a passo? Porque é complicado, sim, eu sei, mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Foi, para finalizar, vamos fazer uma aqui do Enem? Essa aqui é da UERJ, vamos para o do Enem. É a próxima. Essa aqui é legal. Questãozinha do Enem é 2019, depois você confere na apostila, está lá. Em um trabalho escolar, o João ele foi convidado para calcular as áreas de vários quadrados diferentes, dispostos na sequência da esquerda para a direita, como mostra a figura. Tá o desenho ali que o João fez. Tem ali 6 desenhos diferentes. A gente percebe que tem um padrão de crescimento, não é isso? O primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1 centímetro. O segundo quadrado tem lado medindo 2 centímetros. O terceiro quadrado mede e assim por diante. O objetivo do trabalho é identificar enquanto a área de cada quadrado da sequência excede a área do quadrado anterior. A área do quadrado que ocupa a posição n na sequência foi representado como a n. Lembra que a gente falou que a n não é o último cara que eu tenho? Então, quando ele fala que ele representou o quadrado como a n, é porque ele está falando do último cara. Quem é o meu último quadrado? Eu não sei. E a pergunta? Para n maior ou igual a 2, o valor da diferença do AN menos o AN menos 1 em centímetro quadrado é igual a quanto? Olha para a pergunta. Ele pergunta quem é o AN menos AN menos 1. Ou seja, ele quer que você saiba quem é o último e subtrair ele do penúltimo, porque n menos 1 é o que está antes dele. Por exemplo, se eu tenho 10 termos, quem está antes do 10? É o 9, então é 10 menos 1. Quem é, se eu tivesse 20 termos, quem é n menos 1? 19. E assim por diante. Nesse caso, a pergunta tem algo a mais. Por quê? Está falando de área, geometria. Só que aí, se você pensar como desenho, o quadrado, lembra aí na cabeça de vocês, como que vocês calculavam a área do quadrado? A fórmula, lado ao quadrado. Ou seja, quando você começar a ver cada quadradinho separado, como que vai ser o padrão disso? Observa o primeiro quadradinho, gente. Qual é a área do primeiro quadrado? O pequenininho. Tem 1 centímetro só. Qual é a área, então? O quê? Centímetro o quê? Quadrado, não pode esquecer isso. A área mede em centímetro quadrado, nesse caso. O primeiro quadrado, 1 centímetro quadrado. O segundo quadrado? Não é 2. Cada lado mede 2. Então é 2 vezes 2, que dá 4. 4 centímetros quadrados. O terceiro quadrado? 3 vezes 3. Está vendo que é o mesmo padrão daquela questão anterior? Daqueles quadrados escuros? O padrão se repete muito. Agora observa comigo. A pergunta é,
qual vai ser o meu último termo, meu último quadrado. Eu sei quantos lados, perdão, eu sei qual é o tamanho do último quadrado? A pergunta falou isso? Não falou, então deixem aberto. O último vai ser n, não sei. Mas como calcula a área? Não é lado ao quadrado, área do quadrado, vocês falaram para mim? Não é lado ao quadrado? Então o meu último quadrado, que mede n, vai ficar como a área dele? N ao quadrado. O último quadrado é n ao quadrado, a área dele. Não sei quem ele é, mas vai ser n ao quadrado. E quem vai ser o penúltimo, que está antes dele? N menos 1 ao quadrado. Pronto, eu já sei quem vai ser. O último é n ao quadrado. O penúltimo é n menos 1 ao quadrado. Avançando o slide para mim, a gente vai ver o nosso cálculo, que é literalmente isso que a gente falou. Bom, o lado do quadrado, do último quadrado, é n. O lado do quadrado anterior, o penúltimo, é n menos 1. Se você fizer a área do quadrado do último menos o penúltimo, perdão, vai ser n ao quadrado, que é o último, menos a área do penúltimo. Atenção, por quê? Esse cara aqui que está entre parênteses é um produto notável. Lembrem disso, é que a gente já falou isso há muito tempo. Quadrado dá diferença. N menos 1 ao quadrado. O quadrado dá a diferença. Como que a gente resolvia isso? Tem aquela fórmula, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, se você fizer assim, o primeiro termo é n, o segundo é 1. Então, vamos fazer a fórmula. N ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes n, 2n. 2n vezes 1, 2n. Então, vai dar 2n no final. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar n quadrado menos 2n mais 1. Lembrando, tem o sinal de menos aqui fora do parênteses. Lembrando que menos fora do parênteses muda o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Logo, vai ficar n ao quadrado menos n ao quadrado mais 2n menos 1. Sobra o quê? N quadrado menos n quadrado, ó, morreu, eliminei ele. O que vai sobrar? 2n menos 1. Ou seja, o padrão desse desenho é 2n menos 1. E a alternativa correta fica sendo letra, que eu não estou enxergando, letra A. Foi, gente. Bem tranquilo. Show de bola? Então, volta aqui para minha cara. Para finalizar, o seguinte, já encerramos aqui a nossa questão, mas é claro que existem outras 1000 questões para vocês praticarem. Tentem, gente, fazer aos poucos as questões que estão na lista de exercícios, que já está para vocês, inclusive, lá na plataforma. Tentem fazer. Dúvidas que surgirem, me procurem, porque durante essas aulas que estão em sequência, a gente vai falar muito de sequência numérica, porque esse tema aqui ele cai muito na prova, tanto na UERJ quanto no Enem. Inclusive as questões que nós não resolvemos aqui, porque tinha uma quantidade, né, bem grande, a gente vai deixar e resolve na próxima aula. A gente junta, vai ser compilado. Até é bom que a gente dá uma misturada para vocês começarem a entender como funciona. Show de bola, galera? No mais, é isso daí. Qualquer dúvida, me procurem. E a gente se fala na próxima aula. Um abraço. Valeu, gente.